Agora falando um pouco de crises, professor, diante de todas as crises que o mundo enfrenta, político, o econômico, há também a crise ambiental, certo? E como é que a igreja deve responder a esse tipo de crise? Ótima pergunta porque a gente precisa responder, né? Eu acho que um dos primeiros pontos é isso, é entender que realmente a gente precisa ter uma resposta. Eu acho que o primeiro ponto é justamente compreender que existe uma crise. Existe um problema a ser resolvido e na verdade, se a gente vai lá em Paulo aos Romanos, né? Paulo, quando fala que a terra geme, que a criação geme, isso já mostra que existe um problema ambiental aí. Existe uma questão que extrapola os nossos problemas humanos e as nossas crises existenciais, que é um problema na terra, né? A terra geme. Né? Os profetas vão falar sobre isso, né? O povo no deserto, lá em Êxodo, Levítico, Números, existem muitas referências a isso em Deuteronômio também. E sempre se fala sobre como que a terra geme, como que a terra pranteia, né? Isso é muito comum, é uma linguagem comum, inclusive, nos profetas, como que a terra pranteia, a terra... e Deus sofre, né, por tudo isso, porque a terra está sofrendo por culpa do nosso pecado. Exatamente. Então a gente precisa entender e reconhecer que existe uma crise no planeta, e essa crise ela é de vários níveis. Existe o nível ambiental, né? Existe o nível que envolve todas as criaturas, envolve as plantas, os animais e toda a terra. Então acho que o primeiro ponto é esse, é reconhecer que essa crise existe, ela não é uma fabricação, né? E reconhecer como que essa crise se coloca hoje, né? Quais são as características dessa crise hoje, né? Por que a crise de hoje, do século XXI, é diferente da crise no século XV? E é diferente de uma crise que existia lá no tempo de Cristo, por exemplo, né? Hoje existe uma crise que está relacionada a muitos impactos ambientais que nós causamos como população humana, impactos que envolvem as florestas, impactos que envolvem os mares, impactos que envolvem o clima, impactos, inclusive impactos sociais, né? Por exemplo, problemas de refugiados, pessoas que perdem lavouras e que têm que sair das suas terras. O problema, por exemplo, de migração de Nordeste-Sul, Nordeste-Sudeste no Brasil, é um problema que é ambiental também, né? Porque envolve a questão da seca no Nordeste, que envolve uma migração de pessoas. Então, é um problema ambiental, que faz parte das crises ambientais. Então, existem muitas dimensões. A crise ambiental ela está o tempo todo ao nosso redor. Então, a gente vai olhar para o que a igreja pode responder em relação a isso. Né? A primeira questão é reconhecer que existe esse clamor e a gente é chamado, né, a cuidar da terra. Ou seja, se nós estamos vivendo uma crise, o nosso papel não é contribuir para que a crise se agrave, é fazer com que a crise seja minimizada, né? Compreender que o nosso papel na ideia de quando a gente ora o Pai Nosso, de buscar falar para Deus que o reino de Deus venha, né? É justamente fazer com que o reino de Deus esteja sendo alimentado aqui nessa terra, né? É de minimizar o problema do próximo, é de entender, inclusive, que quando Deus nos manda amar ao próximo, a gente lembrar, né, que o próximo ele não está solto no ar. O próximo ele não está flutuando em uma categoria aí meio etérea. Não, o próximo ele está vivendo no ambiente. Né? E da mesma forma que eu dependo de um ambiente saudável, de um ambiente equilibrado, o meu próximo também depende de um ambiente saudável e equilibrado. Então tem várias coisas que nós como igreja precisamos repensar às vezes quando a gente olha para as crises ao nosso redor, né? Então o papel da igreja, e eu tenho batido muito nessa tecla de cuidar da criação, é entender por que a terra precisa de cuidado, né? Ela precisa de cuidado porque nós dependemos da terra, então esse é um ponto. E um outro ponto é que Deus, a gente precisa reconhecer que o próprio Deus ama a sua criação, né? Então, quando a gente entende que Deus ama a criação, ele não ama só a gente, né? Quando o João fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo, ele amou o mundo. O mundo envolve toda a sua criação, né? Ele ama a sua criação. E se ele ama a criação toda, né? Significa que ele ama as árvores, ele ama os animais,
ele ama as montanhas, ele ama as florestas, ele ama tudo que está ao nosso redor. Como que a gente pode dizer que ama a Deus se a gente também não ama essas coisas, né? E se a gente ama, a gente vai buscar cuidar disso, né? Para que a gente respeite aquilo que o próprio Deus criou e colocou nas nossas mãos para cuidar, né? É uma ordem que nós recebemos. E aí eu acho que o terceiro e último ponto para esse ponto aqui é isso, é entender que cuidar da criação é uma ordem que nós recebemos lá em Gênesis, né? Em Gênesis 1 e 2, em Gênesis 1, quando Deus nos manda dominar sobre a criação, né? E em Gênesis 2, quando ele nos manda cultivar a criação, tem a ver com isso, é uma ordem da gente servir a criação também, para que as coisas estejam cada vez mais num estado de equilíbrio. A gente sabe que o pecado desequilibra todas essas relações, né? Mas é trabalhar para que o equilíbrio volte na medida que nós conseguimos isso, né? Enquanto Cristo não volta. Perfeito. É sermos sal e luz em todos os aspectos da nossa vida, vamos dizer assim. Não só a questão de tentar barrar o mal que vem de várias formas, mas perceber também que o mal, ele também está no ambiente, está na criação. E de alguma maneira fazer com que esse mal também seja barrado ou diminua o seu avanço. O interessante é o que tu falaste quanto ao amor ao próximo. Às vezes a gente tem uma percepção de que amar ao próximo é cuidar da pessoa, apenas estabelecer um relacionamento onde vamos junto com esse próximo, com essa pessoa, dar a ele o que ele necessita. Mas tu trouxe um aspecto que não é que se perdeu, eu acho que é pouco visto por nós, que é cuidar de fato do ambiente onde tanto o próximo está como eu estou. E isso pode se ver de várias formas, como, por exemplo, cuidar, por exemplo, aqui, e tu pode me corrigir se eu estiver errado nessa aplicação prática, se assim eu posso dizer. Por exemplo, a igreja está numa comunidade, e aquela comunidade ela não é tão arrumada, não é tão cuidada, é feio. Então penso eu, de maneira mais prática, de que a igreja ela poderia ajudar a comunidade a cultivar aquele espaço onde ela está, de maneira que a igreja também reflita Jesus Cristo no cuidado do espaço onde eles estão. E as pessoas podem ver, rapaz, a igreja também está cuidando aqui do jardim, está cuidando das árvores, está cuidando aqui da onde nós estamos. Eu não sei, tu pode até comentar e me corrigir se eu estiver errado nessa prática, nessa aplicação. É por aí, isso sim é uma aplicação prática muito interessante, e a gente pode até falar de mais, né? Por exemplo, a gente sabe de muitos desastres ambientais, né? E a gente tem, por exemplo, questões de deslizamento, de chuvas muito fortes, enchentes, e existe toda uma forma de lidar com isso a partir da defesa civil, do município. E nem sempre essa forma de lidar ela acontece de forma muito objetiva. A gente tem um centro nacional de monitoramento de desastres, por exemplo. E esse centro, ele é nacional, ele monitora todas as grandes áreas do Brasil que estão acontecendo aí previsão de tempo, com chuva e tal, e aí eles repassam para os municípios, para a defesa civil. E aí é por isso que às vezes a gente recebe algum alerta 2 dias antes, ou um dia antes, que vai ter um deslizamento, vai ter uma catástrofe ali. E a gente pode ajudar, né, nisso. Mas, por exemplo, a própria igreja ela pode trabalhar junto com a defesa civil, oferecendo uma ajuda, oferecendo um aporte, ou já oferecer as portas da igreja, por exemplo, olha, porque muitas vezes acontece isso é muito bonito de ver a igreja respondendo, depois que acontece uma tragédia, né, abrindo as portas para poder receber desabrigados, mas às vezes a gente pode trabalhar até antes, falar, olha, as pessoas já podem vir, né, nós recebemos o alerta, ou até mesmo quando acontece a questão do alerta. Eu visitei esse Centro Nacional de Monitoramento, é muito interessante, e uma das coisas que eles falaram lá é que nem sempre a população ouve o alerta. E eles falaram, vocês como igreja, foi uma atividade para líderes de igreja que estavam nesse Centro de Monitoramento Nacional, é um órgão do governo, né? E eles falaram, olha, vocês como igreja, vocês são pessoas que têm muita proximidade com a própria comunidade, né?
às vezes a comunidade não ouve o alerta da defesa civil, mas eles podem ouvir quando a igreja fala. Perfeito. Então, isso é um impacto ambiental. Isso é uma manifestação de uma crise ambiental, né, e que a gente pode agir. Né? Então, existem muitas formas práticas de pensar isso. Por exemplo, questões de saneamento básico envolvem questões ambientais, né? Questões que a gente sabe que, na verdade, quando a gente olha para a dimensão do Brasil, a gente vê como que existem problemas sérios que a população vivencia e que tem algum nível de questões ambientais relacionadas. Por exemplo, questão de saneamento, ela afeta diretamente a questão dos rios, e aí envolve a questão da pesca, que envolve subsídio de famílias. Então, a grande sacada é perceber que as questões ambientais, elas fazem parte das nossas vidas o tempo todo. E eu acho que, mais ainda, quando a gente pensa nessa ideia do amor ao próximo que eu citei, as questões ambientais, elas fazem parte das nossas vidas, e os impactos, né, as crises ambientais, elas atingem de forma muito mais intensa aqueles que são menos favorecidos. Sim. Né? E é justamente por isso que quando nós amamos o próximo, né, e aí quando a gente pensa nos menos favorecidos também, que a gente precisa amar, e os pobres, tá? Quando a gente vê que nas nossas comunidades existem aquelas pessoas que realmente sofrem mais. É uma forma de olhar para elas também e falar, opa, eu preciso te ajudar mais também, Sim. porque são pessoas mais carentes. Então, eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, é isso, né? O perceber que as questões ambientais, elas estão dentro das nossas comunidades, elas fazem parte de nós. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vê questões ambientais ou os problemas como se fossem algo lá da África, ou um problema lá das enchentes da Ásia, ou um problema lá do furacão nos Estados Unidos. E a gente tem muita coisa para se preocupar aqui, sim. Né? Então não é algo que está distante. Ou então a gente vê como se fosse algo que não está distante na Terra, né, geograficamente, mas algo que está distante no tempo. Isso só vai acontecer daqui a 50 anos. Mas isso aí é um cenário catastrófico que vai acontecer em 2100. Não, a gente já enfrenta problemas hoje. E a gente precisa de dar respostas hoje. Né? Não pensar que é algo que vai acontecer e tal. E coisas que vão acontecer também merecem a nossa atenção, porque a gente pode fazer alguma coisa. Mas já existem impactos hoje em muitos de nossos irmãos. Né? Muitos dos nossos irmãos estão sofrendo impactos derivados aí das crises ambientais. Sim. E a gente pode responder. Talvez ajudar as igrejas ou os irmãos a agirem de maneira preventiva. Rapaz, está acontecendo, vai acontecer, não, vamos fazer algo agora para que não seja pior lá no futuro. Eu acho que isso poderia ser também uma ação prática. E por que tu achas, professor, que as igrejas pouco falam sobre esse tipo de problema, esse tipo de crise? Por exemplo, desde o tempo em que eu me converti, fui para o seminário, pastoreei uma igreja, hoje estou aqui no Rio Grande do Sul trabalhando com plantação de igreja, em nenhum momento eu vi algum tipo de conferência acerca de ambiente, acerca de teologia e ambiente, como é que a igreja pode se... Assim, teve alguma coisa relacionada com ciência, teologia, cosmovisão, essas coisas, mas não tão específico como o que estamos falando aqui. Por que o senhor acha que a igreja brasileira, e talvez pudéssemos falar assim, fala pouco sobre esse tipo de problema como estamos falando aqui?